Boa noite a todos e todas que nos acompanham essa noite aqui pelo YouTube, no canal do Sinasef Acre. Eu sou a professora Tânia Gomes Façanha, professora da área de Ciências Sociais do Instituto Federal do Acre, campus Rio Branco. Me sinto muito feliz e honrada por esse convite especial para mediar essa live, que é uma live que vai trazer o lançamento do livro Ciência, Educação e Política, publicado em 2 volumes. O primeiro volume é a questão da neutralidade em perspectiva crítica, e o segundo volume, Desafios Contemporâneos, do professor Israel Souza. Né? A live de hoje, a live de lançamento, conta com o apoio do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, do Sinasef, Seção Acre. Já aproveito para fazer um convite especial aos servidores e servidoras que estão nos prestigiando no lançamento desse importante trabalho e ainda não são filiados à nossa seção Sinasef Acre. Procure a nossa seção, converse com a nossa diretoria e conheça mais sobre como pode se engajar. A filiação, ela fortalece a nossa união, amplia a nossa voz e garante que nós possamos continuar lutando por uma educação pública gratuita e de qualidade, com direitos e dignidade para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, venham fazer parte dessa construção coletiva conosco. E hoje nós celebramos o lançamento dos livros Ciência, Educação e Política, a questão da neutralidade na perspectiva crítica, que é o volume 1, e o volume 2, Ciência, Educação e Política, Desafios Contemporâneos. Essa obra é o resultado de 2 anos de intensa pesquisa escrita do autor e também professor do IFAC, Campus Cruzeiro do Sul, Israel Souza. A publicação que oficialmente lançamos hoje representa aí uma contribuição essencial para os debates sobre ciência, educação e política, destacando como esses temas centrais estão profundamente entrelaçados. Ela nos convida a refletir sobre as conexões e influências mútuas entre esses campos, apresentando uma perspectiva crítica que ilumina as complexidades e os desafios contemporâneos. Né? O objetivo com esse evento é apresentar os livros ao público, destacando a sua importância enquanto instrumento de reflexão e crítica sobre temas relevantes como a tão debatida questão da neutralidade no campo científico e educacional. E para enriquecer e abrilhantar a nossa conversa dessa noite, nós teremos a honra de contar com a participação de 2 expositoras convidadas. Cada uma delas trará suas impressões e perspectivas sobre a obra, contribuindo para o diálogo plural e instigante. Logo mais vou fazer as devidas apresentações das nossas convidadas. Nós teríamos uma terceira convidada também, a professora Arielle, do campus Sena Madureira, como foi anunciado no nosso card, mas infelizmente por incompatibilidade de agenda ela não vai poder estar conosco. Contudo, ela foi crucial na organização dessa live de lançamento, né, ela que compõe a diretoria da nossa seção sindical. Além disso, quero lembrar também que os livros estão disponíveis em 2 modalidades. A versão e-book, que está disponível gratuitamente para download no site do Sinasef Acre, e a versão impressa, que inclusive eu já garanti meus volumes aqui, o volume 1 e o volume 2, né, para que vocês vejam. Cada volume custa R$ 35,00, o custo da impressão e do transporte, né, para que chegue até vocês. O professor Israel não tem a menor pretensão de lucro com essas obras, assim, a ideia é disseminar o conhecimento, trazer o maior número de pessoas para esse debate tão importante. Então, interessados em adquirir os exemplares impressos, pode entrar em contato diretamente com o autor pelo e-mail israelpolitica, tudo em letras minúsculas, sem acento, @gmail.com, tá bom? A Valéria, se puder colocar na tela aí o e-mail do professor Israel. Agradecer também a Valéria que está conosco, a Valéria Santana, que é a jornalista e assessora de imprensa do sindicato, que está acompanhando aqui a parte técnica da nossa live, nos ajudando. Então, convidamos também a todos e todas que já estão acompanhando a live a participarem ativamente desse momento. Você pode enviar suas perguntas, curiosidades, impressões sobre a leitura, porque ela já está disponível, e muitas pessoas já tiveram acesso, de repente já fizeram alguma leitura, né, das vários artigos que compõem os 2 livros. Então, você pode mandar as suas perguntas, curiosidades, impressões aqui pelo chat, que elas serão respondidas ao final das apresentações. Nós traremos todas as participações para que o professor Israel, junto com as demais apresentadoras, possam comentar.
E aí, sem mais delongas, porque nós temos muita coisa para ver em pouco tempo de live, que tem a programação de 90 minutos de duração, nós vamos seguir com a nossa programação, com a apresentação do autor e das expositoras e suas valiosas contribuições sobre essa obra que estamos lançando hoje, que é Ciência, Educação e Política, a questão da neutralidade em perspectiva crítica e desafios contemporâneos. O autor dessa obra é o professor Israel Souza, que é professor e pesquisador do Instituto Federal do Acre, do campus Cruzeiro do Sul, desde 2016, que também é autor de diversas obras que refletem sobre política e desenvolvimento na Amazônia, incluindo, entre elas, Democracia no Acre, Notícias de uma Ausência, publicado em 2014, Desenvolvimentismo na Amazônia, a farsa fascinante, a tragédia fascínora, publicada em 2018, Desenvolvimento Sustentável no Acre, Leituras Críticas, publicada em 2021, e A Política da Antipolítica no Brasil, também publicada em 2021. Além disso, o professor Israel também escreve sobre temas políticos em suas 2 colunas que ele publica regularmente. Uma no jornal agazeta.net e a outra no jornal O Varadouro, ambos de circulação virtual, né? E agora sim, vamos dar início à fala das nossas expositoras, e para iniciar essa fala, eu passo a palavra à professora Alcilene Oliveira Alves, que é graduada em licenciatura em História pela Universidade Federal do Acre, com mestrado em Desenvolvimento Regional, também pela UFAC, e doutorado em Ensino de Biociência e Saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, ela é professora no Instituto Federal do Acre e coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, do IFAC. Sua trajetória acadêmica e profissional é marcada por pesquisas sobre memória, relações étnico-raciais e interculturalidade, com destaque na área de História e Educação. Então, professora Alcilene, muito obrigada pela sua participação, e a fala é sua. Você tem 10 minutos para explanar sobre a obra que você teve acesso do professor Israel. A obra do professor são 2 livros. Confesso que não deu para ler todos os 2 livros, mas eu escolhi alguns artigos do 2º volume, né? Muito interessante. E queria parabenizar o professor, porque o professor ainda faz uma leitura, uma escrita militante pela defesa da educação, né? Então, nós precisamos, principalmente enquanto sindicato, enquanto trabalhadores, desse tipo de reflexão. Nós precisamos desse tipo de leitura militante que defenda a educação, né? A educação profissional, a educação de modo geral. E ele faz isso com competência, trazendo a reflexão da realidade e buscando inserir autores que fazem esse debate, né? Trazendo os clássicos da sociologia, fazendo isso com competência sociológica, histórica, contextualizando a discussão. Então, acho que é um debate que é necessário, sempre deveríamos fazer isso. Na minha perspectiva de profissional de educação e militante, a gente tinha os grupos de estudos. Eu acho que esses grupos de estudos são importantes, principalmente porque o professor traz essa conjuntura a partir de uma experiência dele, né? Ele se coloca como sujeito da história, ele se faz presente no debate, e isso é fundamental. Nos ajuda em reflexões importantes que a gente pode estar fazendo essa discussão com nossos alunos, porque ele faz o combate aos ataques, né? O que eu pensei são os ataques que a educação vem sofrendo, e esses ataques, principalmente no último governo, né? E é um ataque que está presente nas narrativas da sociedade. São narrativas que combatem a educação, e isso é um processo que cada vez mais a gente está se aprofundando, entrando nele, né? Então, os jovens de hoje estão muito ligados à internet, e a internet traz diversas concepções, o que é interessante, mas ao mesmo tempo é uma faca de 2 gumes,
porque tem tido destaque na internet os ataques à educação. E ele faz isso em vários capítulos, né? No primeiro capítulo, a educação política e cultura, vai fazer o embate contra o guru da extrema-direita, né, do bolsonarismo, que esteve em alta por muito tempo. E se nós procurarmos aprofundar esse debate, a gente vai ver que até mesmo na educação ele vai ter admiradores, e já ouvi até de professores que fizeram a leitura de Olavo de Carvalho como uma referência. E aí as argumentações que o professor traz é que são esses argumentos do guru, do Olavo de Carvalho, eles não têm base científica ou base teórica. São coisas do senso comum, mas que passaram como filosofias, como perspectiva aceita na sociedade, e até entrando nos muros aí da educação. Então, professor, você faz o combate pela pena, pela caneta, né? Diria na minha área, combates pela história, que é muito importante, para desmistificar essa perspectiva essa narrativa, né? Ou essa contranarrativa que fala da educação, que destrói, né, o modelo de educação. E aí, claro que eu não vou falar, senão vocês precisam comprar o livro e ler, mas o professor vai fazer uma abordagem científica, colocar a perspectiva liberal, né, do debate trazido pelo Olavo de Carvalho como uma necessidade, que isso é passado como verdade. Então, tem uma perspectiva liberal de que a educação ela tem que ser centrada no sujeito individualmente, se contrapondo a um debate mais sociológico, mais amplo, de que a educação deve ser para todos, né? Então, o Olavo de Carvalho coloca aí, vocês precisam ler o livro, a educação como um dever do cidadão, e não como um dever do Estado, como uma necessidade mais ampla. Ele faz uma coisa individual, né? E isso o professor faz esse debate na discussão do primeiro capítulo. É uma abordagem que o Olavo de Carvalho traz, senso comum, simplista, sem base nenhuma, e ele consegue destruir ele, trazendo autores que refutam essa perspectiva. E combate a narrativa. E traz também as bases conceituais da educação profissional, a partir de Gramsci, a partir de Bourdieu, né, do que é uma educação classista, e a educação que a gente defende, que deve ser para todos, mas devemos, com foco na classe trabalhadora. Então, eu acho isso importante no debate que ele traz. O que me chamou a atenção em outro capítulo foi o debate que ele traz acerca da educação popular e território em Rio Branco. Achei muito bacana esse capítulo, porque faz uma análise histórica do que foi a educação nos anos 70 ou 80, com a participação da igreja, que levou o Acre a despontar com vários líderes, como Chico Mendes, como outros militantes que surgiram aí, o papel da Igreja Católica nesse processo, através das comunidades eclesiais de base, e que promoviam, né, a discussão da cidadania. Problematizavam o Cristo social, o Cristo pessoa comum, que buscava ali uma discussão. Não sei se eu já estou também me estendendo muito, vou tentar ser mais sucinta, né? E isso fazia com que as comunidades, que os cidadãos se pensassem enquanto sujeito coletivo e não individualmente. Então, era uma perspectiva da teologia da libertação que a Igreja Católica trazia. Então, achei isso muito legal, e ele faz esse paradoxo com o atual momento que nós vivemos, que é um momento onde as facções, os grupos determinam e controlam o que você faz na internet, ou como você se deve se comportar, né? Ele faz isso muito competentemente a partir de notícias, vídeos que aparecem na imprensa, né? De ações punitivas, que os sujeitos são punidos por sua postura, ou por seu sexo, por traições, né? Punidos por grupos armados que hoje controlam, vamos dizer, fazem um papel do Estado, né? Isso é muito interessante refletir sobre isso, e isso para os nossos alunos, para nós, enquanto sujeitos,
pensarmos como a sociedade caminha hoje, os indivíduos, e isso tudo explode na escola, né? A escola é o patamar onde todas as concepções entram em conflito. E nós acabamos sendo os sujeitos que vão dizer, não é assim que a banda toca e como nós devemos nos comportar, qual é o debate, deixar claro, historicizar, né? Então, esse processo aí só acontece, acontece a partir da gente, e às vezes nós somos os alvos, porque fazemos o debate inverso ao senso comum. E também esse processo ele vai também trabalhar a questão da violência que as escolas sofrem, né? E a gente passou por um período de ataque às escolas, não só o ataque ideológico, o ataque conceitual, o ataque teórico, mas o ataque físico mesmo, da violência chegar entre os nossos alunos, da violência contra os professores, e quantos professores sofreram violência ou vêm sofrendo violência. É um processo crescente, né? Ataque pela postura do professor, ataque porque o professor fez um debate. Então, a escola não é esse espaço democrático, ele está sendo questionado, né? O espaço de diálogo, ele está sendo questionado, e nós somos atacados como doutrinadores, como pessoas que estamos transmutando uma realidade, inventando uma realidade. Isso está presente no discurso da imprensa, nos fake news, isso também está presente no projeto que queria nos amordaçar, né? Que é o projeto de escola sem partido. E aí ele vai também trabalhar essa questão a partir de Eduardo Bolsonaro, que é um dos autores dessa discussão da escola sem partidos. Então, assim, acho que é importante, estou quase estourando o tempo, se for, já me dá uma luz, tá? Eu acho que é importante essa reflexão atual, essa conjuntura atual, de como que nos percebermos enquanto profissionais da educação, enquanto que a escola está sob ataque. Ataque físico, ataque político, de políticas de educação, que a gente teve um ministro da educação anti-educação, ataque ideológico, né, porque é um combate que nós estamos vivendo, um combate pela história mesmo, e isso tem forçado, né, uma posição de partido, uma tomada de ação mais efetiva nossa. E aí eu acho que é hora de nos posicionarmos, e ele traz essa perspectiva do posicionamento com argumentos necessários, né? Porque alguns anos atrás, eu dizia que antes de entrar na sala de aula, eu tinha que negociar. Olha, esse conteúdo é assim, é por isso que você deve estudar e tal. Porque eram totalmente desvalorizados conteúdos de história, filosofia e sociologia. Lendo esse trabalho e vivendo agora o Novembro Negro, eu vi e vejo na sala de aula todo dia contra-argumentos, perspectivas de que, olha, a violência ela é produto individual, somos nós aqui, pais e mães, que não controlamos nossos filhos, que não sabemos da educação para ele. Então, ela não se vê como um movimento histórico de crescente violência e de destruição do Estado, né, do Estado de bem-estar social e da política neoliberal, tanto na educação, que a gente vivencia, quanto nas outras áreas, nas outras áreas públicas, né? Então, assim, são comportamentos, perspectivas formativas que entram em confronto com a escola, que entram em confronto com os saberes, que entram em confronto com as questões teóricas, históricas, questionando, inclusive, as políticas que já são, vamos dizer, deficitárias, mas são questionadas por nossos alunos, por pais. Então, a escola acaba sendo o ringue, e a gente está aqui quase que praticamente lutando, né? Então, são perspectivas que a gente acaba se envolvendo. Então, assim, são muitas coisas, o tempo é curto, mas esses capítulos me chamaram a atenção. O capítulo, por exemplo, da candidata a senadora, né, que criminalizou os professores e colocou os professores como doutrinadores de sexo, né? Então, acho que essa é uma coisa interessante, que é um debate que está aí, está posto. Não se pode ter educação das relações étnico-raciais, educação sobre violência contra a mulher, educação sexual. Então, são questões em que isso fez eleger um presidente, né? Esse debate educação, esse debate de doutrinadores, esse debate que a escola sexualiza um aluno, acabou por eleger um presidente. Então, é uma crescente que eu não sei assim onde vai parar
e que o nosso papel nesse momento é muito importante. E aí um sujeito, uma pessoa que é candidata, né? Foi candidata, não ganhou, a ser a nossa representante, a construir políticas, né? Então, acho que isso foi um aspecto que me chamou muita atenção. Esse e o das SEBs, né? E a questão da doutrinação, que a escola é doutrinária, ela ainda é uma coisa muito forte contra nós, contra a escola. Tá, eu vou ficar por aqui, tenho certeza que a professora vai falar um pouco mais, e é isso, gente. Parabéns, professor, pelo debate que você estabeleceu e pela defesa contínua da educação. Obrigada. Muito obrigada, professora Alcilene, pela riquíssima contribuição que você trouxe para essa nossa discussão, oferecendo aí essa sua perspectiva da leitura histórico-social tão valiosa, o seu olhar sobre essa obra que estamos lançando hoje, um olhar atento e aprofundado, trazendo esse contexto histórico, né, sobre os livros, que vai nos permitir compreender ainda mais a importância desse trabalho, que é o trabalho do professor Israel, apresenta para a gente. Só lembrando também que você que está nos acompanhando pela transmissão no YouTube do Sinasef Acre, que podem encaminhar no chat perguntas, comentários, que estamos recebendo após a apresentação, a exposição das professoras e do professor Israel, nós vamos fazer a leitura e as questões serão respondidas, né? E agora eu vou chamar para trazer também as suas contribuições a professora Maria Lucilene Belmiro de Mello Acácio, que é pedagoga, graduada pela Universidade Federal do Acre, possui múltiplas especializações como educação infantil, supervisão escolar, formação de professores, tecnologia da educação, e possui um mestrado profissional em ensino de ciência e matemática, também pela UFAC, e é professora efetiva da área de pedagogia do Instituto Federal do Acre, campus Rio Branco. Enquanto servidora aqui do IFAC, ela já exerceu a função de pró-reitora de ensino entre os anos de 2014 a 2023, período em que também coordenou e vice-coordenou o Fórum de Dirigentes de Ensinos do IFAC. E a sua experiência se concentra em formação de professores, educação profissional, tecnologias educacionais, gestão democrática e educacional. Então, professora Lucilene, obrigada pela sua participação e a palavra é sua. Boa noite a todos, obrigada, Tânia. Primeiro eu quero cumprimentar o professor Israel, agradecer pelo convite para estar aqui e também cumprimentar aí todos os nossos colegas que estão nos assistindo nesse momento, né, que é um momento festivo, mas também de reflexão. É uma honra participar desse momento e compartilhar algumas reflexões que eu fui fazendo e pensando um pouco sobre o impacto, as contribuições e as perspectivas futuras a partir da leitura dessa obra. Mas antes de pensar nisso diretamente, eu quero descrever um pouquinho a minha experiência como leitora dessas obras. Eu fiz uma leitura inspecional, primeiro, para poder pensar o seguinte: como é que eu vou ler esses livros, né? Eu, pedagoga, né, como é que eu vou ler esse livro que fala sobre política, ciência e educação e que reflexões o Israel traz aqui para nós? E eu decidi, então, optei por uma leitura contemplativa. E nessa perspectiva, me dispondo ali muito a conhecer o pensamento, né, do autor, eu fiz uma leitura lenta, permitindo tempo para refletir em cada parágrafo, em cada frase. De fato, parei com muita frequência para pensar sobre o significado dos textos e as implicações pessoais, filosóficas e sociológicas dessa leitura, né.
tive uma conexão emocional com a leitura, com o texto, porque ele ressoou com as minhas experiências e sentimentos, exatamente por todo esse contexto que a professora Alcilene falou inicialmente, por tudo que nós vivemos, né? E aí essa conexão ela é inevitável. Então me peguei assim em vários momentos em flagrantes diálogos internos, né, de fato ali questionar e refletir sobre o conteúdo. E num dos momentos foi muito interessante que eu estava lendo na minha casa e eu parei de ler e fiquei realmente ali envolvida, refletindo sobre tudo aquilo e comecei a rir, lembrando um pouco. E meu marido disse: "Está tudo bem?" Eu falei: eu tô lendo, né? Então, embora eu não estivesse olhando para o livro, mas eu estava realmente muito mergulhada na leitura. Eu gosto do estilo de escrita do professor Israel. Ele tem uma característica de escrever de se posicionar de forma muito contundente politicamente, né? Isso é muito fácil identificar esses posicionamentos contundentes, firmes, mas uma escrita dialógica, né? Então, durante toda a leitura, o professor Israel não deixa a gente perder o fio da meada. Então, ele vai ali, de vez em quando, puxando a gente de volta para poder, né, dar continuidade ao pensamento. E algumas escapadas ali de humor e até mesmo uma linguagem ali, alguns momentos que a gente que o conhece como poeta sabe que tem ali alguns traços também dessa poesia. Então, eu particularmente eu gosto muito do estilo de escrita do professor Israel. E aí eu percebi que o livro ele me colocou, na verdade, diante de uma excelente aula crítica e reflexiva, e por muitas vezes eu tive a sensação de ouvir a voz do professor Israel, dada essa sua característica de escrita. E que sentimentos, que emoções, que reflexões, que questionamentos, né, essa leitura vai trazendo para a gente e o que que impactos que ela traz. Primeiro, os temas trazidos, na verdade, é um tema, mas é um tema que se complementa e eles são interligados e indissociáveis, né? Por mais que a gente tente separar, mas eles são temas indissociáveis, e o professor Israel, na sua descrição, né, nas suas reflexões, isso deixa isso muito claro. São duas obras que abordam temas que estão muito atuais nas suas discussões, né? Nós estamos diante de uma realidade, de um cotidiano que todas essas questões são levantadas, então os dois livros trazem elementos, fatos, situações da realidade e olhadas pela lupa, né, pela lente dos grandes pensamentos teóricos que construíram ao longo desses anos um caminho para a gente olhar de forma mais científica para a nossa sociedade. Então, Israel traz para dentro dos dois livros relatos, situações do cotidiano. São livros que falam da realidade, interpretam e compreendem essa realidade, à luz de pensamentos de teóricos sólidos e cientificamente respeitados, né? Então, no mínimo, um leitor menos atento sai com dúvidas de suas certezas, porque a leitura ela é instigante e o professor Israel, ao longo do livro, ao longo dos dois livros, vai fazendo essa provocação, né, ao leitor. Então, sair com dúvidas nesse momento já é, com certeza, um grande passo para uma transformação. O que mais, hoje, o que a gente mais vê, né, e continua aí uma disseminação muito grande, são verdades ilógicas, que não fazem sentido, são confusas, propagadas como grandes certezas, né? É um verdadeiro show de horrores mesmo. Então, quando
Israel traz as falas feitas, né, como já mencionada pela professora Alcilene, são falas que você custa acreditar que verdadeiramente foram ditas. Então, há ali um horror posto numa sociedade letrada, culturalmente diversificada e com um profundo conhecimento científico já construído. Então, nós não estamos há 200 anos atrás, né? Nós temos já estruturas de conhecimento postas que não deveria mais ser possível tantas aberrações sendo ditas e propagadas como são, né? Mas o que acontece, né? O que está acontecendo? E aí essa é a grande discussão. Então, esse show de horrores, a gente vai observando exatamente o quanto temos de manipulação e de incoerências sendo ditas e que sequer se percebe a total ausência, né, a total ausência dos sentidos que é dito. Então, Israel pontua esses horrores e traz a uma reflexão necessária, trazendo a objetividade necessária, e esse é um debate importante que ele faz no primeiro livro, para o debate. E aí tem uma questão interessante, que quando eu vi o livro e eu fiz aquela primeira leitura inspecional, o que vai tratar aqui, como que ele vai fazer essa abordagem, e eu fui olhando ali o livro, eu falei, gente, eu não vou conseguir ler isso, porque eu vou reviver esses momentos tão difíceis para a gente, né? Desde a perspectiva de ataques, a questão do movimento antivacina, o movimento Red Pill, então, cada opressão, então, cada ponto desse vai trazendo ali um certo mal-estar. Eu falei, eu não vou conseguir ler, mas consegui, né? E consegui de uma forma muito leve, porque apesar do horror dos temas, né, ele consegue trazer uma objetividade, uma racionalidade para esse debate, que faz com que a gente, de fato, compreenda a necessidade de encararmos essa discussão de frente. Então, a obra inteira, tanto o volume 1 como o volume 2, é um questionamento crítico e reflexivo, à luz desses grandes pensadores, onde eles desconstroem a pretensa neutralidade científica, né, desvendando os sentidos e os usos dessa pretensa neutralidade, e, ao mesmo tempo, ele vai evidenciando, ali na primeira parte do livro 1, exatamente o caráter de não neutralidade do que é o contrário do que a gente vê propagar, ou seja, neutralidade não é neutra, né? Essa é a grande questão. Então, esse é um debate hoje muito desafiador no campo educacional e político, porque o discurso em torno do que é neutralidade é o que tem sido usado para nos acusar de doutrinadores. É o que tem sido usado para nos confrontar, muitas vezes, diante de um pensamento teórico ou de uma opção metodológica de uma disciplina. Então, precisamos refletir sobre o que é essa neutralidade e de onde ela vem, qual é o objetivo dela. E Israel fez isso de forma muito muito bem articulada e de forma muito bem construída, exatamente na primeira parte do livro 1. Então, logo que ele começa o livro, ali nas suas primeiras palavras, ele relata exatamente um questionamento que está rotineiro nas nossas aulas, especialmente dos professores da área de ciências humanas, né? Eu, como pedagoga, já ouvi esse questionamento em um ano, eu ouvi esse questionamento já 3 vezes, né? Então, fala o outro lado, né? Você tem lado, né? Seu posicionamento é assim, seu posicionamento é esse, então traz o outro lado. Então, esse enfrentamento, porque o problema não é a pergunta, o problema é que muitas vezes isso vem numa perspectiva de desconstruir e desacreditar um trabalho, né, e um pensamento teórico.
Então, o Israel, ele traz isso de forma logo no início do livro, e eu acho que isso faz toda a diferença na escrita, porque você já mergulha numa situação real, e é sobre realidade que o livro dele vai falar o tempo inteiro. Após a leitura, não é difícil a gente compreender que neutralidade nada mais é do que um instrumento de luta ideológica, um discurso, uma prática com forte caráter ideológico, que nega uma dada realidade e tenta esvaziar, né, o ser humano como indivíduo histórico e social a serviço de uma determinada perspectiva de uma sociedade. Então, durante a leitura, a forma crítica e reflexiva que o Israel escreve, e aí sim, isso é muito coerente nos 2 volumes, foi levantando questões pedagógicas sobre como podemos ensinar de forma a transformar essas situações em reflexões e, consequentemente, possibilitar a emancipação e a autonomia intelectual dos nossos estudantes. Então, durante a leitura, a pergunta que eu fui fazendo, extrapolando a interpretação e a compreensão do texto, é aquela pergunta clássica: como ensinar sobre o presente a partir do passado com a perspectiva do futuro? Desenvolvendo as pessoas autônomas e emancipadas intelectualmente, que possa não ser instrumento de alienação. Então, esse é um desafio que está posto para nós, né? Então, hoje, a gente precisa ir além do que é que nós estamos ensinando, da forma como estamos ensinando. E aí o conteúdo e a forma do texto do Israel é muito coerente com o compromisso dele com o pensamento crítico. E é nessa perspectiva, um leitor mais ávido por desenvolver e exercitar esse pensamento encontra na obra o referencial teórico que pode ajudar muito nisso. Então, eu gostei muito do livro 1. O 2, ele vem com essas análises de situações específicas, mas o 1, ele traz um elemento importante para nós, que é o que é que nós precisamos ensinar para subsidiar e construir um repertório de fundamentação científica para que nossos alunos tenham autonomia intelectual e, né, emancipação. Então, o Israel traz isso com muita clareza no livro dele. E aí, nesse sentido, as obras elas podem contribuir de forma significativa para esse debate, né? Inclusive nos ajudando a pensar que conhecimentos são esses que a gente precisa trazer para uma aula e que uma simples pergunta pode desencadear uma série de reflexões. Então, hoje a gente vive um momento em que se discute muito a metodologia de ensino. Então, o professor tem que fazer aula criativa, o professor tem que fazer aula dinâmica, o professor tem que fazer aula alegre, o professor tem que fazer uma aula feliz, e o que ensinar está ficando um pouco deixado de lado em função da necessidade de gastar muito tempo pensando em metodologias criativas, não que isso não seja importante, mas o conteúdo a ser ensinado fica muito focado naquilo que o aluno vai precisar hoje. E aí o livro do Israel, ele traz para a gente que é muito importante a gente conhecer os fundamentos, né? E isso para mim foi muito marcante na leitura. Então ele vai lá atrás, ele traz Karl Marx, ele traz Augusto Comte, ele traz Durkheim, ele traz Bourdieu. Então ele vem trazendo esses pensadores para discutir uma situação extremamente atual e presente nos nossos cotidianos. E a partir dessa leitura, você vai percebendo o quanto é importante nós termos conhecimentos, fundamentos, nós sabermos como nós chegamos até aqui, como nós nos constituímos como sociedade política, econômica, social, né, até o presente momento. Então, eu penso que é uma obra que pode instigar novas pesquisas, né,
e trazer grandes reflexões sobre os debates em torno dessa questão da neutralidade, que é a palavra, né, do momento, que liberdade é essa que a gente também quer, é uma liberdade para tudo, e aí eu achei muito interessante quando ele cita, né, ele traz Karl Marx de um jeito muito próximo desse nosso cotidiano, então isso eu gostei muito. E, além disso, ao questionar a ideia de neutralidade e abordar os desafios contemporâneos, e aí inclui-se redes sociais, movimento Rede Pio e tudo que a gente já falou, essa obra, aliás, as obras, né, elas podem nos fortalecer como educadores e alunos, porque elas proporcionam argumentos e reflexões para uma participação mais ativa e crítica na sociedade e até mesmo para instrumentalizar nossas aulas. E aí eu extraí aqui uma citação, na verdade duas, que se complementam, porque pensar numa educação com compromisso social e numa perspectiva de transformação de uma sociedade mais justa, né, menos desigual, então trabalhar com isso, todo mundo entende que educar é levar ao conhecimento, mas que conhecimento a gente leva, como a gente leva, para que a gente leva e que recortes de conhecimentos a gente está levando. E aí o Israel coloca que, da mesma forma que o conhecimento leva a mais conhecimento, ignorância leva a mais ignorância. E aí, quando ele discute a questão da antivacina, do movimento antivacina, ele faz uma reflexão que complementa a anterior, que diz que essa dura realidade desconcertante que a gente viu acontecer, ela mostra que nós não podemos nos conduzir somente pela crença iluminista de que basta levar conhecimento às pessoas, esclarecendo-as para que elas se libertem. Levar o conhecimento não é suficiente. Então, proporcionar o debate, proporcionar esse movimento de reflexão, de pensar sobre, né, é que vai nos ajudar aí a avançar e sair dessa perspectiva sombria. E aí nós temos um grande desafio, que são os avanços tecnológicos que estão tomando nossa sociedade, uma sociedade digital, e, consequentemente, a educação também está ganhando esses contornos, vejamos nós aqui nesse espaço, as crises, né, em função das mudanças climáticas e as discrepâncias sociais que a gente tem. É crucial que a gente possa refletir sobre esses temas à luz dos pensamentos teóricos e não meramente de opiniões, né, mas que a gente traga ali o compromisso com a abordagem a partir da ciência, para não confundirmos conhecimento com opinião. Então, esse talvez seja um tema a ser instigado, a diferença entre opinião e conhecimento, a diferença entre o que é pensar criticamente, né? O que é pensar de forma reflexiva. Então, essa abordagem é interessante. As tecnologias digitais e as redes sociais, elas estão se transformando elas se transformaram numa grande ferramenta de manipulação. E a gente precisa levar e discutir sobre isso, né? A gente até gosta, assim, eu costumo dizer que as pessoas desses movimentos de extrema direita, elas aprenderam a usar essas ferramentas muito mais rápido do que a gente, que está na sala de aula e que precisa ensinar de forma a desenvolver autonomia intelectual. E, na verdade, estamos todos sujeitos a uma manipulação, exatamente por desconhecermos como que funcionam, né, essas ferramentas. Então, é muito importante que a gente traga esses debates também. Então, as obras do Israel, já caminhando, eu nem sei como é que eu estou de tempo, né, porque eu anotei muita coisa, né, e acabei aqui que eu acho que eu estourei meu tempo já. Então, a leitura das obras, ela nutre uma perspectiva futura de uma educação que não apenas transmita conhecimentos, mas também forme pessoas críticas, conscientes, com compromisso intelectual e social, e não pessoas com aversão aos problemas sociais.
E aí, esse aversão aos problemas sociais, eu trago lá do livro do Israel, acabei não anotando as páginas, e essas discussões, elas acabam dificultando, né, o debate de fato e encarando a nossa realidade. Então, penso ainda que a obra ela tem um valor importante para mantermos vivo o debate e a reflexão sobre todos os temas que foram abordados, extrapolando, né, e contribuindo para que a gente possa avançar nesse debate, incentivando a troca de ideias e a colaboração entre educadores, pesquisadores e a sociedade em geral. E aí, finalizo aqui parabenizando o Israel pela escrita, pela reflexão, pela crítica, né, e pela grande aula que esse livro é. Né? Então, tanto o volume 1 como o volume 2, eu confesso que eu fiquei I Love You, Israel, do volume 1, né? Eu gostei muito do volume 1, e recomendo demais a leitura dos 2 volumes, né? Mas, de fato, Israel ganhou o meu coração, mas nós vamos conversar sobre ele em outros momentos, tá? Porque eu acho que a gente agora precisa avançar para um debate, de fato, em torno de como as tecnologias digitais acabaram sendo a grande ferramenta para muitas dessas questões, como as fake news, né, como a opressão das nossas liberdades que você traz lá no seu texto. E, claro, a gente tem aí agora a inteligência artificial, de fato, como uma grande aliada ou uma grande inimiga, porque, como dizia Neil Postman, né, a tecnologia é um fardo e é uma bênção, né? Não ou, é e. Então, a gente precisa agora discutir de forma muito intensa e crítica nesse caminho, como que as tecnologias foram e continuam sendo usadas para essa manipulação e essa alienação que a gente tem visto. E acho que a gente precisa voltar a discutir o termo alienação, porque as redes sociais fazem isso muito bem, né? Então, encerro aqui convidando a todos a ler os 2 livros do Israel e que vocês possam fazer uma leitura tão prazerosa quanto a que eu fiz, né? Então, muito obrigada, Israel, e desejo sucesso aí nesse trabalho. Bom, nós agradecemos a participação da professora Lucilene, que trouxe uma análise bem profunda e enriquecedora da obra do professor Israel. Com certeza, sua abordagem foi assim, essencial para a gente ampliar nossa compreensão sobre os temas que o professor aborda nos livros, a maneira que a professora contextualizou a obra dentro da perspectiva da educação, ela como pedagoga, né, ajuda a gente a refletir bastante sobre as complexidades da relação entre essas temáticas que o professor também apresenta, né? Então, professora Lucilene, muito obrigada, sua contribuição, com certeza, sem dúvida, foi fundamental para a gente aprofundar os debates propostos pelo nosso autor. E eu quero lembrar mais uma vez que nós temos 2 versões, estão disponíveis em 2 modalidades, a publicação do professor Israel na versão e-book, disponível gratuitamente para download no site do Sinasef Acre, e a versão impressa, onde cada volume custa apenas R$ 35,00. Os interessados em adquirir os exemplares impressos podem entrar em contato diretamente com o professor Israel por meio do e-mail israelpolitica@gmail.com, Israel Política tudo junto e minúsculo, né? E logo mais vou trazendo algumas perguntas que foram feitas no chat. Na verdade, eu fiz uma pergunta, professor, para o senhor lá no chat, mas antes eu vou ler aqui alguns comentários dos colegas que estão online acompanhando a live. A Vilma, boa noite, deu boa noite. A Solange também cumprimentou. A Labi Floresta, a Gleiciane, oi Gleice, boa noite. A Líbia também está acompanhando, o professor César Claudino. O professor João Cabral, que parabeniza o professor Israel pelo trabalho, se diz muito feliz com a sua contribuição teórica e deseja sucesso. A Solange diz que o Israel, em seus escritos, nos traz reflexões que não podem faltar, é verdade, concordo com você, Solange. A Valéria também cumprimenta.
a Cristiane Nogueira, professora aqui do campus. Boa noite, parabéns pelas obras, professor Israel Souza. O Jailson também está acompanhando a live. E diz, parabéns, professor, pela obra e parabéns, professoras, por trazerem um debate tão importante sobre o assunto abordado no livro. Muito bom. E a Raniele Damasceno, que também dá os parabéns, professor Israel, e deseja muito sucesso, né, com o lançamento dos livros. E agora, eu vou passar a palavra, né, a quem teve a concepção das obras, né? O professor Israel, antes de responder a pergunta que eu fiz a ele e outros comentários, né, que os colegas fizeram, vai falar um pouco sobre como foi esse processo, né, de construção desse trabalho. Bem-vindo, professor, fique à vontade. Boa noite, caríssimos. Boa noite, caríssimas. Antes de avançar, gostaria de saber se o áudio está bom, se me ouvem bem. Tudo certo com o áudio? Sim, Israel, estamos nos ouvindo. Grato. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Eduardo Carneiro, ele que vem editando minhas últimas obras, tem sempre um trabalho de grande camarada, faz a editoração e parte significativa do trabalho, e graças a ele as obras têm saído, e numa certa celeridade. Os amigos bem devem compreender que procurar publicar alguma coisa pelas revistas ou pelas editoras acadêmicas da UFAC ou do IFAC mesmo, demora muito tempo. O livro que publiquei pelo IFAC, embora estivesse pronto já no ano de 2016, que foi quando entreguei, ele só foi publicado em 2018. É muito tempo para quem tem vontade de contribuir com a compreensão do momento que vive. Ora, então, por isso que eu sempre procuro Eduardo Carneiro, professor da UFAC, professor de História, e ele dá uma certa celeridade, eu devo agradecê-lo, não só por essa obra, mas também pelas outras, as que antecedem esta. Agradeço também a professora Edilene Ferreira por ter feito a revisão, pelo menos do primeiro volume, do volume 1 dessa obra. Agradeço também a professora Alcilene, a professora Lucilene, a professora Tânia, a professora Arielle e Valéria, que prontamente aceitaram o convite e ajudaram a fazer com que essa live acontecesse. Muito grato a todas vocês. Não foi por outro motivo que as convidei, com formações um tanto distintas, e cada uma muito capacitada naquilo que faz. É uma maneira de a gente se testar. Bem, dito essas coisas, eu gostaria de salientar que eu escrevo porque não me contenho. Eu não consigo me conter diante de certos temas, diante de certas realidades. E é óbvio que eu estou falando daquilo que nos agride, eu estou falando daquilo que nos ameaça, eu estou falando das relações de poder. Quando me propus a escrever essa obra, na verdade, o projeto era de um livro, mas ele foi crescendo, se transformou em 2, e lá pelas tantas estava se transformando em 3, e eu tive que cortar. Devo dizer, porém, que sinto falta dos textos que não entraram nessa obra. Alguns me são particularmente caros, e mais cedo ou mais tarde devo vertê-los pelo menos em outra obra, ou procurar uma revista para publicá-los. Um deles, que considero de grande relevância, seria para tratar da liberdade de cátedra. É muito fundamental que a gente pense sobre isso, porque ainda que a liberdade de cátedra, em certas circunstâncias, nos dê certo amparo para que a gente tenha liberdade de ensinar e de discutir criticamente certos temas, é preciso considerar que as instituições educacionais não são imunes ao movimento mais geral que acontece na sociedade. E foi por isso que, durante os últimos anos, nós assistimos a alguns professores, por exemplo, dentro de sala, fazerem gestos nazistas e elogiarem Hitler. Além disso, também vimos alguns professores estimulando o ataque às escolas. Ora, então, nessa conjuntura outra, seria necessário
penso eu, que a gente problematizasse o tema da liberdade de cátedra, porque esses, quando foram pegos fazendo esses crimes, reivindicaram para si o amparo da liberdade de cátedra. Ora, então, a questão que eu colocaria é a seguinte: por que a liberdade de cátedra serve para nós e não serve para eles? Seria interessante fazer esse debate. Afinal de contas, por outros caminhos, o que ele se discute é o seguinte: por que o nazismo é criminalizado, o nazismo que matou milhões, e por que o comunismo não é criminalizado, ele que também teria matado milhões? Eu não quero responder a essa pergunta, só estou levantando para dizer o quanto que é importante a gente entrar também nesse tema. Abordei nessa obra temas atualíssimos, como o movimento Red Pill, um movimento extremamente machista, que não faz filosofia machista, como digo na obra, mas que faz do machismo uma filosofia. Bem, esse movimento anda ganhando muita repercussão nas redes sociais, mas também fora delas. Estive atento, escrevi uma obra sobre isso, porque, afinal de contas, as redes sociais hoje educam tanto quanto nós, professores, dentro de sala, se não mais, dada a amplitude de suas implicações, de sua repercussão. Também escrevi sobre o movimento negacionista, também sobre o movimento coach. Um texto que particularmente acho que faltou, e eu vou ter que dar conta disso, é porque quando escrevi o livro, me vinha à mente, sobretudo, o movimento dos coaches adultos. E já ficava muito claro o quanto que eles atuam contra a ciência, desconsiderando completamente aquilo que é básico no campo da sociologia, no campo da ciência política e, sobretudo, no campo da economia política. Eles defendem que, para enriquecer, basta que você tenha mentalidade de rico. Um deles chega a dizer que seria fácil o governo acabar com a pobreza. Bastaria o governo implementar, é a expressão dele, tá? Taxamento de pobres. Ele não falou taxação, não. Ele falou taxamento de pobres. Sujeito seguido por milhões de pessoas. Porque ele disse o seguinte: se o pobre, através desse taxamento, permitam-me reiterar a expressão que é dele, se o pobre sentir pesando sobre si esse taxamento, ele vai lutar para ser rico porque não vai querer ser taxado. Seria isso. Ora, ele desconsidera coisa elementar. Todos nós sabemos que a nossa taxação, que a nossa tributação pesa muito mais sobre os pobres do que os ricos. Agora o mercado está nervoso, porque o Lula está querendo isentar, é a proposta dele, do imposto de renda, quem ganha até 5 mil, sendo estendido até 7.500, algo em torno disso, mas vai aumentar a alíquota de tributação do imposto de renda para aqueles que ganham acima de 50 mil. O mercado está nervoso, o mercado não gostou. Mas há algum tempo atrás, caríssimos e caríssimas, nós víamos a hora aqueles que recebem parcos R$1.000, um salário mínimo, na iminência de pagar imposto de renda. Ora, esse movimento, caríssimos e caríssimas, que começa com alguma força entre os adultos, agora escorrega para o campo dos jovens, para o campo dos adolescentes e também para o campo das crianças. Quem acompanha as redes sociais, por ofício como eu, tanto passo raiva quanto rio a valer, rio bastante, vai verificar, há de se deparar com alguns vídeos em que as crianças se perguntam por que vão estudar a equação de Bhaskara, ou por que vão perder tempo estudando Aristóteles. E dizem que o conteúdo da escola não ensina a ganhar dinheiro, não querem fazer faculdade, e dizem que é muito melhor se dedicar ao trabalho nas redes sociais, porque assim vão ficar ricos, ganhar mais do que advogados, ganhando mais do que médicos. É um movimento, aparentemente, sem nenhuma relação com a educação. Entretanto, eles fazem parte de um movimento mais geral, em que a educação é descredibilizada. E quando eu digo a educação, eu falo as instituições educacionais, eu falo também o nosso papel de educadores, o nosso papel de professores. Esse é um texto de que sinto falta, porque esse movimento ganha amplitude e eco dentro das nossas salas. E é por isso que hoje o nosso desafio de ser educadores
não enfrenta mais como uma de suas principais dificuldades levar conhecimento a quem não tem. De fato, esse desafio há de permanecer e ainda por muitos anos. Entretanto, creio que hoje o nosso principal desafio é retomar a dignidade da educação, retomar a dignidade de educadores e, inclusive, fazendo o combate desses que agridem ou mantêm uma relação de desdém para com a educação. Os conflitos mais abertos também estão postos, e não foi por outro motivo que escolhi iniciar esta obra com um questionamento num primeiro dia de aula, em que eu apresentava a ementa e o plano de ensino. Os professores bem sabem que no primeiro dia de aula o que a gente faz é apresentar o plano de ensino com todo o percurso que nós vamos fazer ao longo daquela disciplina, os autores, os temas, os passos históricos ou coisas assim. E logo no início da aula, um estudante fez a pergunta a respeito da neutralidade. Ele, bem, professor, mas o senhor tem um lado, não tem? É claro que eu tenho um lado como qualquer um tem, como qualquer tem um lado, qualquer um tem. A questão que ele colocava dessa maneira era uma questão que está tanto dentro da sala de aula quanto fora. São os cientistas e os professores sendo acusados de parcialidade, sendo acusados de falta de objetividade. Bem sei que parte significativa dos meus colegas no IFAC não tem a familiaridade com a ciência e a pesquisa do jeito que tem. Não por uma deficiência sua, mas por uma questão de formação, porque são professores licenciados. E os professores licenciados não têm essa leitura de base teórica e filosófica, de construção de textos, uma leitura mais aprofundada a respeito da natureza da ciência, e acho que essa obra pode ajudar por assim dizer, a suprir esta lacuna na formação. Por isso que digo que essa obra é tanto uma obra que visa a satisfazer uma certa necessidade de compreensão e sistematização, porque o que nela abordo, por certo, também é visto por parte significativa de vocês. A questão é que, no nosso cotidiano, a gente se defronta com isso, ou se entristece, ou fica indignado, e, às vezes, nós não temos tempo de fazer uma reflexão sistematizando isso. É preciso tempo, procurei dar conta disso, mergulhei fundamente na teoria toda vez que foi necessário, mas, para falar a verdade, sempre parti do cotidiano para também chegar ao cotidiano. Em certo sentido, eu levei a ciência até as questões cotidianas e trouxe, por outro lado, no mesmo movimento, as coisas cotidianas para a ciência. O momento que a gente vive é um momento muito delicado, e é preciso que reconheçamos que parte significativa da sociedade não vem em socorro da academia quando ela é atacada, porque a academia, na maior parte de sua existência, esteve apartada da sociedade. Parte significativa das pessoas não tem familiaridade com ela, não entende o quanto que pode perder quando a academia, quando a educação é atacada. E é por isso que eu acho que a gente precisa de um diálogo cada vez mais amplo e cada vez mais intenso com a sociedade. Nós não podemos mais nos encastelar. Nós não temos esse direito. Eu acho extremamente importante que os colegas continuem escrevendo para as revistas, mas é necessário que tenhamos consciência. A revista é um espaço iluminado para pessoas iluminadas. Poucas pessoas vão ler as revistas. É necessário também que nós busquemos outros espaços para que a gente consiga se comunicar. Facebook, Instagram, TikTok, blogs, jornais regionais e locais. A gente precisa se dar a conhecer a sociedade. Nós precisamos disputar esses espaços
nós precisamos fazer com que as nossas instituições sejam visíveis. É um desafio que nós temos, e é um desafio que há de se arrastar ainda, imagino, por tudo o que se apresenta neste momento, por alguns anos. Essa tarefa é que me impõe também escrever sobre as coisas do cotidiano e colocar essas ideias para circular. Agradeço ao sindicato que criou esse espaço para que a gente pudesse fazer essa reflexão. Eu não procuro me expor por mim, mas eu procuro me expor pelas ideias. As pessoas da minha geração não se sentem tão à vontade diante das câmeras. Não quero ser TikToker, não quero ser YouTuber, não quero ser influencer de maneira nenhuma, mas a gente precisa ocupar também, em alguma medida, esses espaços e se fazer presente, se possível, numa linguagem mais acessível. E é por isso que esses livros, pelo menos na sua versão em book, vão ficar gratuitos, podem compartilhar com os demais amigos. Eu diria o seguinte: dinheiro, café bom e amizade boa, a gente não enjeita, mas eu não tenho nenhuma ilusão de ficar rico vendendo livros, né? Eu não escrevo Harry Potter, que, diga-se de passagem, eu até gosto, mas eu não tenho uma ilusão de ficar rico. E, para falar a verdade, para ser muito franco, esse dinheiro da venda dos livros nem repõe o dinheiro que eu gastei com os livros que eu comprei para poder fazer esses livros. A gente escreve para se fazer presente, para dar um retorno para a sociedade também, mas não necessariamente por dinheiro. Mas esse momento é uma maneira, na verdade, sim, esse momento impõe essa necessidade que a gente tem de buscar esses espaços. Agradeço de maneira muito profunda a resposta muito rápida de Arielle ao ter abraçado a proposta dessa live, e agradeço a todos que estiveram aqui presente com a gente. Vale dizer que a obra é ampla, não dá conta de 1 hora e meia, ou 2 horas, de que a gente consiga dar conta de 1/3 do que elas trazem. Eu escrevo minhas obras como um leque, abarcando muitas questões. São obras que têm caráter ensaístico e, por vezes, numa frase, por curta que seja, tem uma profundidade filosófica ou sociológica, o que pode ser absorvido apenas numa leitura, do jeito que a professora Lucilene se propôs fazer, mergulhando na obra e também contemplando. É isso, caríssima Tânia. Então, ouvimos a explanação do professor Israel sobre como foi o seu processo de construção dos seus livros, das suas obras, que estamos lançando agora, hoje, nessa live, e todo o trabalho que é o trabalho intelectual que se faz para se escrever uma obra como essa, né? E a contribuição tão importante que ela também nos traz. Temos apenas 2 perguntas a serem feitas para que o professor Israel comente e responda, e a professora Lucilene também fique à vontade para falar. Só vou aqui ver nos comentários se tem mais alguém que trouxe alguma questão. Não, apenas o professor Anselmo, que entrou ali dando os parabéns também ao professor Israel. Então, vou trazer a primeira questão, que inclusive foi eu mesma que fiz para o professor. Então, considerando, Israel, os desafios atuais que nós enfrentamos na educação do Brasil e as influências políticas sobre a produção e divulgação do conhecimento, como que você enxerga o papel da ciência e dos cientistas, né, em tempos de crescente polarização e desinformação? Qual seria, na sua visão, a responsabilidade da academia em se posicionar frente a tudo isso?
Não sei se eu já faço as 2 perguntas e você escorre a respeito. Pode ser, né? E aí a professora Lucilene traz a seguinte questão: como você compreende o uso das redes sociais como estratégia de alienação por meio da disseminação de fake news e vídeos falsos? Foram essas 2 questões, por enquanto, né? E aí eu abro para você, Israel, trazer as suas considerações. Há uma relação entre as 2 questões, não é? Sim. Bem, eu diria o seguinte: é muito fundamental que os professores tenham clareza a respeito da ciência. Eu converso com alguns amigos e sei que eles têm alguma dificuldade de sistematizar o seu pensamento. Quando eu estava me formando, que comecei a escrever, eu tinha uma grande inquietação, porque eu comecei a escrever sobre política, no campo da ciência política. Mas eu ficava me colocando a seguinte questão: como é que eu vou escrever a partir do campo da ciência política se eu ainda não tenho muita clareza do que é uma ciência? Se alguém me perguntasse qual era, àquela altura, qual era a diferença entre a política efetiva e a ciência política, eu teria dificuldade. E isso me impôs a estudar bastante a respeito da história da ciência, filosofia da ciência, sociologia do conhecimento e coisas assim. E eu consegui formar, portanto, uma boa base que, em parte, se expressa no primeiro volume, que foi, como dizem os antigos aqui, o xodó da professora Lucilene, né? Entre os 2, ela já declarou qual é o seu xodó. Eu creio que não é necessariamente, vejam, apenas um desafio de professores individuais, mas eu creio que as instituições devem trabalhar formação contínua. E vejam que nós temos uma dificuldade, embora façamos parte de uma instituição que deve trabalhar educação, extensão e pesquisa como parte significativa dos nossos professores, trabalham basicamente com aula. Basicamente com aula. E tem uma grande dificuldade em propor projetos de pesquisa, em fazer projetos de pesquisa. Em primeiro lugar, não tem a formação, não tem a familiaridade, mas também tem uma outra grande dificuldade. Os nossos protocolos são protocolos muito complexos e muito maçantes para que a gente possa fazer extensão, se fazendo presente e próximo da comunidade, mas também para que a gente possa fazer ciência. Eu sei que a gente precisa de algumas garantias, que a burocracia ajuda a não ter desvio de dinheiro, etc. Tem que justificar o tempo dedicado a tudo isso, mas penso também que as coisas poderiam ser mais simples. Então, não vai adiantar um só professor se dedicar a isso, porque, francamente, se eu fosse me dedicar à pesquisa apenas aquele horário que eu coloco no meu plano de trabalho individual, eu não daria conta de escrever essas obras. Eu não daria conta sequer de escrever os artigos que são mais simples que eu escrevo para os jornais. Porque para que eu possa escrever um texto relativamente curto, de 2 laudas, de 3 laudas, eu tive que assistir a muitas horas de jornal. Eu tive que ler muitas matérias jornalísticas. E só para a feitura, para a escrita, depois de tudo já relativamente elaborado aqui, eu levo uma manhã inteira, e inclusive uma manhã inteira e um pedaço da tarde. A instituição precisa, não é só o professor, a instituição educacional, a academia, não apenas as universidades federais, mas também os institutos federais, precisam investir numa formação ampla, diversa e sólida dos seus professores, do seu quadro de funcionários e assegurar que eles possam desenvolver essas atividades. Não dá para esperar que um professor que não tem familiaridade com epistemologia, com metodologias de pesquisa científica, absorva isso com duas palestras por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. É impossível. Portanto, nós temos que pensar numa agenda de formação
continuada, nós temos que pensar em reformular os nossos protocolos, os nossos procedimentos, e nós temos que criar mais condições para que os professores possam fazer mais pesquisa. Sem isso, nós vamos ficar assim, um ou outro professor produzindo. Um ou outro professor produzindo. Não é o suficiente. Por outro lado, as redes sociais chegaram para ficar. Eu acompanho muitos professores e muitos pesquisadores. Tem gente muito boa. Tem gente muito boa lá. Eu acredito que nós, professores, e todos aqueles que atuam na educação e que têm um zelo para com a ciência, poderiam, sim, também participar das redes sociais, diminuindo a sua resistência, o seu preconceito, e procurando páginas que valham a pena. Sei que eu acompanho muitos professores na área da sociologia, na área da filosofia, na área da história, mas também na área da biologia, da matemática, da física, da medicina, do direito, e de uma porção de outras áreas. São pessoas com um grande potencial de comunicação. E eu acredito que a gente poderia atuar em rede e, claro, também orientar os nossos alunos, os estudantes, a frequentarem essas páginas. Sei que alguns pesquisadores apontam a necessidade de que a gente limite o uso das redes, o uso dos celulares. Vale destacar que um país, não lembro certo agora qual, mas acabou de aprovar uma lei impedindo que adolescentes de até 16 anos tivessem acesso às redes sociais. No Congresso, já se debate uma medida para impedir o uso de celulares nas escolas. Nós estamos ansiosos por algum controle, vale dizer. Isso nos assombra muito, isso nos apurrinha muito dentro de sala. É uma das coisas que mais me desconcentram, é o uso de celular indiscriminado. E por mais que a gente fale, os alunos fazem uso dele quase que como um tique ou como um lapso. Às vezes pegam os aparelhos, dizem eles, e por vezes não duvido disso, apenas para olhar a hora. E quando menos esperam, estão passeando pelo WhatsApp ou por outras redes. Mas eu acredito que não há um controle 100% absoluto, e impedir 100% talvez seja contraproducente. Nós temos que pensar, ao lado de algumas medidas de controle, também uma educação digital. E acho que frequentar as redes sociais, descobrir boas páginas voltadas para a educação, voltadas para a ciência, pode dar uma grande contribuição quanto a isso. Ok, caríssima. Muito bem, obrigada, professor Israel. Eu também quero abrir para, de repente, a professora Lucilene, que ainda está aqui com a gente, acompanhando, se ela quiser fazer alguma fala, trazer também mais alguma consideração em relação tanto às perguntas como a algum momento da fala do professor agora nas respostas. Professora Lucilene. Gostaria de ouvi-la. Obrigada, Israel, pela resposta. Acho que você traz um caminho, né, importante, que é exatamente nós ocuparmos esses espaços, né? Então, nós temos influencers ocupando esses espaços porque as redes sociais viraram máquina de dinheiro. Então, quando você menciona o caso das crianças debochando da escola, né? Nós trocamos ali essa notícia. É uma clara desvalorização da escola e uma supervalorização de ganhar dinheiro pela internet. Então, essa grande sede de ganhar dinheiro pela internet, que aparentemente parece um dinheiro fácil, né?
tem levado, junto com o movimento de coach, com o movimento de teologia da prosperidade, que você traz alguns desses pontos lá no seu livro, nos ajuda exatamente a pensar que nós precisamos ocupar esses espaços das redes sociais de forma qualitativa, né? Não é ir lá para fazer, debater, rebater, é para ir lá para levar conhecimento, acolher determinados posicionamentos e fazer a reflexão. E aí o caminho, e eu quero ressaltar isso, o caminho que você faz no seu livro nos ajuda a pensar sobre isso, né? Um outro ponto da sua fala que eu quero destacar é quando você traz a perspectiva da formação de professores, né? Eu até tinha escrevido isso e por alguma razão eu pulei. Quando eu li o seu livro, ali, principalmente o 1, né, eu me vi muito nessa condição de professora que, diante de um debate teórico profundo, né, que você traz ali Karl Marx, você traz Comte, você traz Durkheim, embora sejam pensadores que fazem parte da minha base de formação, mas não são leituras cotidianas, né? Eu não lido com isso diariamente. A gente tem uma discussão em torno da formação de professores que é exatamente o esvaziamento da formação, dos fundamentos na formação do professor. Nós tivemos recentemente, em 2019, no auge do debate sobre a reforma do ensino médio e a BNCC, uma resolução publicada pelo Conselho Nacional de Educação que trazia praticamente o currículo da formação de professores como uma receita de bolo. O professor tem que saber isso, 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 e era uma receitinha de bolo. E essa resolução enfrentou resistências das instituições públicas e foi totalmente abraçada pelas instituições privadas, especialmente pelos cursos de formação de professores à distância, né? Então, hoje a gente tem uma outra resolução, estamos nos debruçando sobre isso, mas independentemente da política adotada pelo Ministério da Educação, numa perspectiva de um compromisso político e social que nós precisamos ter com a educação como profissional docente, nós estamos carentes dos fundamentos na formação docente. E são os fundamentos que nos embasam para fazer o debate da didática, das metodologias, né, e do próprio fazer docente. Então, hoje a gente tem, ao longo do tempo, a formação de professores foi se pautando no fazer, porque há uma disputa para separar o Homo sapiens do Homo faber, inclusive na formação de professores, meu caro Israel, né? Então, o professor é o dador de aulas, é o cara que tem que saber usar hoje uma ferramenta tecnológica para os alunos fazerem um exercício. Então, a gente tem uma mudança de tecnologias, mas a gente continua numa disputa em termos de que formação de professores é essa. Então, por que eu me encantei tanto com o livro 1? Porque ele traz esse repertório, né? Ele traz esse debate, e eu diria para você que nós temos tantas outras questões no cotidiano escolar, no cotidiano da docência, que merecia esse debate, e eu acho que isso reforça, de certa forma, essa sua provocação, essa sua inquietação. Nós estamos diante de um contexto educacional que as pessoas não entendem o que é crítica, por exemplo. E aí eu vivo as voltas, né, na filosofia, na sociologia, discutindo o que é crítica, o que é ter um pensamento crítico, o que é aprender a pensar. Né? Pensar é ter pensamentos. Então, os fundamentos, eles trazem esse repertório e, de repente, a gente está cada dia mais distante disso. Isso é função do momento que a gente tem, da sociedade que a gente tem, que é uma sociedade neoliberal, individualista, que valoriza apenas a nossa, né, habilidade de fazer. Nós, há 30 anos atrás, meu querido colega, nós falávamos que nós íamos ter uma sociedade neoliberal. Nós já temos essa sociedade neoliberal com
todas as suas nuances, com todos os seus cânceres, né, já muito bem estabelecido, e nos últimos 10 anos isso ganhou ainda contornos mais fortes, né? Então, a discussão em torno da nossa formação como professores, não só a formação inicial, mas a formação continuada, ela é muito desafiadora para todos nós. Inclusive, para concluir, eu lido com outro questionamento para além da neutralidade. Eu lido com... Eu só vou fazer essa disciplina, professora, de didática porque eu sou obrigado a fazer. Mas ela não me serve para nada. Né? Então, nós também temos uma perspectiva de que a profissão docente ainda não é compreendida como uma profissão que tem uma fundamentação científica para a sua atuação, que tem o conhecimento como seu grande instrumento de trabalho. Então, não é um exercício fácil, mas eu acho que a gente tem bons colegas, bons pesquisadores fazendo essa jornada. Certo, muito obrigada, professora Lucilene, mais uma vez, obrigada pela contribuição. Também quero agradecer a todos e todas por estarem com a gente, conosco aqui nessa noite, nessa live, que foi um privilégio mediar esse evento e celebrar o lançamento dessa obra tão relevante do professor Israel. Que essa obra nos inspire, né, mais reflexões e diálogos e ações em prol de uma sociedade mais crítica e consciente. E aí eu convido, então, o professor Israel para fazer a sua fala final sobre as suas obras e seus agradecimentos. Professor, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, parceiras. Como disse em nosso grupo, apenas eu, de homem, no meio dessas mulheres, professora Alcilene, professora Lucilene, professora Tânia, professora Arielle e também Valéria. Muito grato pela parceria, muito grato pela generosidade de ter participado desse debate. Muito agradecido também a todos os que atenderam ao convite, estão aqui prestigiando. Isso é fundamental, e volto a dizer, porque não escrevo essa obra para mim, eu escrevo essa obra para ajudar na compreensão do cotidiano, porque nós atravessamos momentos extremamente difíceis e não dá para fazer essa luta sozinho, é uma luta de toda a nossa categoria e de uma parcela muito expressiva da sociedade. Por isso que é importante que a gente se irmane, que a gente tenha um esforço de compreensão e de sistematizar um bocado daquilo que a gente já sabe. Um dos nossos desafios é pegar esse conjunto de coisas que aparentemente acontecem sem relação e que a gente possa identificar por que elas acontecem do jeito que acontecem e também mostrar a relação que elas têm. Porque bem Marx disse, se a aparência correspondesse à essência, nós não precisaríamos de ciência. E é exatamente porque o que aparece para a gente de uma maneira confusa, não expressa imediatamente a sua essência, é que a gente precisa cavar fundo no nosso cotidiano, procurando mostrar essas relações, porque vocês, se prestarem bem atenção, nós somos espremidos. De um lado, pedem da gente objetividade. Então, nós temos que ser 100% objetivos. Tudo tem que ser 100% objetivo. Mas, do outro lado, também defendem uma absoluta relativização das coisas. Porque, professora Lucilene, também essa é a sua perspectiva, né? É do jeito que a senhora entende. E se a gente não conseguir dar conta dessas coisas que aparentemente se contradizem, porque, na verdade, o grupo que estimula ambos os comportamentos é um só, e os interesses deles são muito claros para a gente, né? Ora, e é por isso, então, que esse espaço aqui, com pessoas nos acompanhando, partilhando conosco, é fundamental. Não apenas pelo que eu faço, mas seria muito fundamental que a turma de Rio Branco fizesse isso, que a turma de Sena Madureira, que a turma de Chapuri, Cruzeiro do Sul, Tarauacá. É fundamental que nós consigamos formar grupos de pesquisa para que a gente possa atuar em rede e dar conta de toda a nossa realidade acriana e amazônica.
É isso. E aqui o Cássio comentou que o tempo passa rápido ouvindo uma boa conversa. Parabéns, professor Israel e demais companheiras pela live. E ainda não acabou, eu estou aguardando só a Valéria colocar aqui na tela o sorteador, porque nós temos 2 exemplares do livro para ser sorteado, que foi adquirido pela nossa seção sindical, para ser sorteado para quem acompanhou a live ao vivo. Então, nós já estamos com a lista aqui das pessoas que acompanharam, a Valéria está organizando aqui o sorteio desses livros, das obras, que depois nós faremos chegar até os vencedores, tá? Vamos acompanhar aqui, nesse momento, todas as pessoas que entraram e comentaram aqui, deixaram seus comentários no chat, né? E agora estarão participando deste sorteio. Valéria, quando você quiser. Não. A Valéria sorteou. Cadê? Cadê o resultado, Valéria? Não conseguindo ver. Foi o número 9, que, coincidentemente, é a Valéria Santana. O livro, os 2 livros. Cadê a objetividade, né? Como eu já adquiri os meus, né? Então estou garantida. Se você ainda não adquiriu ou tem facilidade em fazer a leitura, né, digitalmente, Brincadeira, Valéria. Pode adquirir gratuitamente no site do Sinasef. Parabéns, Valéria, pelo livro que você vai receber. São 2 livros, né? O volume 1 e volume 2, impressos, que serão encaminhados aqui para a seção sindical e entregues à Valéria. Depois nós vamos fazer o registro da entrega e vamos postar lá no Instagram do Sinasef e também no Instagram do professor Israel, de quem mais quiser compartilhar, né? E encerrando esse momento tão importante, né? Já agradecemos. Eu quero dizer que, além de professor, pesquisador e autor de diversas obras, o professor Israel também é poeta e encontra inspiração na realidade da vida, né, ao criar seus poemas, e ele nos presenteia, ao final de cada volume, com algumas de suas produções poéticas. E, para encerrar essa live, não poderia deixar de fazer uma leitura, né, de ler um desses poemas, especialmente, que me tocou profundamente, e que considero muito pertinente, especialmente nesse mês de novembro, que nós celebramos a consciência negra. O poema ele é intitulado Como Não Falar Dessa Gente, está no volume 1 da obra, e eu acredito que traz uma reflexão atual e extremamente necessária. Como não falar dessa gente? Como não falar dessa gente? Como não falar de suas dores, de seus cantos, suas danças, de seus sonhos, seus amores? Como não falar dessa gente? Como não falar da sua lida, sua labuta, sua luta, seus labores? Como não falar dessa gente que sofre, dessa gente que corre de um lado para o outro, da garra e aguerrida, atrás do trabalho, atrás do ônibus, atrás da vida? Como não falar dessa gente sofrida, dessa gente de muita fé e pouco pão? Dessa gente, apesar de tudo, contente, brava e forte, a quem a sorte parece nunca fazer concessão? Como não falar dessa gente que canta, que cala, que grita, que cisma, que teima em ser feliz, que teima em viver? Como não falar dessa gente sobre o qual pesa o estigma do preto, condenada pela cor da pele, pelo cabelo crespo? Como não falar dessa gente? Como não falar da minha gente? Como não falar dessa gente que sou eu? Como não falar? Como não falar? Como não falar? Israel Souza.
É isso, Israel. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas e até a próxima oportunidade. Boa noite, caríssimas. Boa noite, caríssimas. Boa noite. Esqueci.